Caipira ajudou mulher grávida de gêmeos na estrada. Mas o que aconteceu depois foi um milagre divino. A noite chegou de mansinho, como quem não quer incomodar, cobrindo o céu de um azul tão escuro que parecia engolir a estrada inteira. Zé Bento seguia dirigindo sua velha caminhonete, com o farol iluminando o caminho estreito, cercado de mato e lembranças. O silêncio era profundo. Só se ouvia o motor cansado e o barulho dos grilos que insistiam em cantar, mesmo diante da chuva que ameaçava cair. Era o tipo de silêncio que fala, o tipo que avisa que algo está para acontecer. Zé sempre acreditou que o destino começa assim, sem barulho, sem aviso, só com um sopro de mistério no ar. Aquele era um dia comum, como tantos outros na vida dele. Voltava da cidade com o dinheiro contado das vendas, o corpo cansado, mas a alma tranquila. No banco do passageiro, uma marmita de alumínio com o resto do almoço e um rádio antigo que já não pegava mais estação nenhuma. O cheiro de queijo curado misturava-se com o da poeira da estrada, e o caipira, com o chapéu puxado para frente, cantarolava baixinho uma moda que aprendeu com o pai. Tudo parecia em paz. Mas a paz, às vezes, é o respiro antes da reviravolta. Quando o vento mudou de direção e o céu relampejou ao longe, Zé Bento sentiu aquele frio estranho na nuca. Era como se o coração tivesse ouvido um chamado que a razão ainda não entendia. Ele diminuiu a velocidade, olhou adiante e viu uma curva coberta por árvores retorcidas que pareciam cochichar entre si. O farol da caminhonete mal vencia a escuridão. Foi então que ele notou uma sombra imóvel na beira da estrada. Apertou os olhos, tentando enxergar melhor, e o coração começou a bater mais forte. Ali, deitada no chão, estava uma mulher, sozinha, vulnerável, cercada pelo vento que levantava a poeira em volta dela. O caipira parou o carro num solavanco, desceu apressado e correu até a figura caída. Cada passo na lama parecia mais pesado que o outro, como se a própria terra tentasse segurá-lo. Quando chegou perto, a luz do farol revelou o rosto pálido de Maria Clara. A chuva começava a cair fina e o corpo dela tremia. Os olhos, semi-abertos, pediam socorro sem palavras. Zé Bento ajoelhou-se ao lado dela, tirou o chapéu e fez o sinal da cruz. A cena parecia retirada de um sonho, ou de um aviso divino. "Moça, me escuta. Você está me ouvindo?" perguntou, tentando manter a calma. Ela respirava com dificuldade, e uma das mãos agarrava o vestido bem em cima da barriga. Quando ele olhou direito, viu o tamanho do ventre. "Meu Deus do céu! Você está esperando o bebê?" perguntou sem obter resposta. Ela apenas moveu os lábios, murmurando algo que ele não entendeu. O trovão estourou no céu, e naquele mesmo instante, o caipira sentiu que não era obra do acaso ter passado ali. Era como se o tempo tivesse esperado ele chegar. O vento aumentou, a chuva engrossou, e o cheiro de terra molhada se misturou ao medo que pairava no ar. O Zé olhou para a estrada, não havia mais ninguém. Só ele, ela e Deus. Sentiu o peso da responsabilidade cair sobre os ombros, mas também uma força estranha, vinda de dentro. "Eu não sei quem você é, moça, mas se Deus me botou aqui, é porque é para ajudar", murmurou, tirando o casaco e cobrindo o corpo dela. Tentou levantá-la devagar, mas ela estava fraca demais. O coração dele apertou. Ele olhou para o céu, agora tomado por relâmpagos, e pensou no pai, que sempre dizia que o silêncio da estrada é onde Deus mais fala. E naquele momento, ele entendeu. Aquele silêncio que vinha acompanhando seu caminho não era solidão, era um aviso. Era o prenúncio de algo que mudaria tudo. O destino já estava ali, deitado na lama, pedindo ajuda em forma de mulher e esperança. Zé Bento respirou fundo, sentiu a chuva escorrer pelo rosto e, sem pensar duas vezes, ergueu Maria Clara nos braços. Ela era leve, quase sem força, mas o olhar dela, mesmo cansado, carregava uma fé antiga, daquelas que não se apagam nem na dor. Colocou-a com cuidado no banco da caminhonete, ajeitou o casaco por cima e bateu a porta com firmeza. Antes de dar partida, olhou uma última vez pelo retrovisor, vendo o reflexo da estrada deserta. A chuva já cobria o chão como se lavasse o passado
e preparasse o caminho para o que vinha pela frente. Enquanto o motor roncava e as rodas começavam a girar, o caipira sentiu o coração bater num compasso diferente. Não sabia o que o esperava, mas sentia que estava no rumo certo. Aquele silêncio que o acompanhava agora tinha nome, tinha rosto e tinha propósito. Era o silêncio que anuncia o destino. Aquele instante em que a vida muda sem fazer alarde, só esperando o coração certo para escutar o chamado. A chuva engrossava e o som das gotas no capô da caminhonete parecia um tambor marcando o compasso do destino. Maria Clara respirava com dificuldade. O rosto pálido refletia a luz amarelada do farol, e as mãos trêmulas ainda protegiam a barriga grande, sinal de que o tempo dos filhos estava perto. Zé Bento dirigia devagar, sentindo o volante escorregar entre os dedos molhados. Cada curva era um desafio, cada quilômetro parecia mais longo que o anterior. A estrada estava escura, sem placas, sem casas, só o barulho do motor e o coração acelerado de quem sabia que não podia errar. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia no fundo da alma que aquela mulher trazia consigo algo maior do que a simples urgência de um parto. De vez em quando ele olhava de lado, tentando ver se ela ainda respirava. E cada vez que via aquele peito subir e descer devagar, um alívio tomava conta dele. "Aguenta firme, moça. Falta pouco", murmurava, sem saber para onde estava indo exatamente. A estrada de terra já tinha virado um rio de lama e o limpador do para-brisa rangia, lutando contra a chuva que não dava trégua. Maria Clara abriu os olhos por um instante e, com voz fraca, perguntou onde estavam. Zé não soube responder. Tudo o que ele conseguiu dizer foi: "Não se preocupa, Deus está guiando nós." E de algum modo, aquela frase bastou. Ela fechou os olhos de novo, como quem confia mais na fé do que na direção. Enquanto dirigia, lembranças começaram a brotar na mente do caipira. Pensou na mãe, que dizia que toda mulher carrega dentro de si um milagre, mesmo nas horas mais sombrias. Pensou na esposa que perdeu há anos, quando o parto levou não só o bebê, mas também a vontade dele de sorrir. Desde aquele dia, Zé Bento andava pela vida em silêncio, carregando uma saudade que pesava mais que o mundo. Talvez por isso, o destino tivesse colocado aquela mulher no caminho dele, para que ele pudesse, enfim, enfrentar o que sempre evitou: a dor da perda e a coragem de recomeçar. O tempo parecia distorcido. A chuva não cessava, e o céu, tomado por relâmpagos, iluminava por segundos os contornos da estrada. O caipira apertou o chapéu contra a cabeça e tentou enxergar uma luz no horizonte, qualquer sinal de gente, de abrigo, de esperança. Mas só via o escuro, até que, em meio à neblina, uma sombra apareceu à frente. Era uma pequena capela abandonada, com uma cruz de madeira torta no alto. Zé parou o carro de repente, o coração disparado. "Vai ter que ser aqui", disse para si mesmo, olhando para a mulher que agora gemia de dor. O destino não escolhe hora nem lugar, e ele sabia que não podia esperar mais. Carregou Maria Clara nos braços até a porta da capela, que rangeu ao ser aberta, como se protestasse por ser acordada depois de tanto tempo. Lá dentro, o cheiro de mofo se misturava ao de vela antiga. Um banco quebrado, uma imagem de Nossa Senhora coberta de poeira e o chão frio completavam o cenário. Zé deitou a mulher com cuidado sobre um pano que encontrou no banco, ajoelhou-se ao lado dela e segurou sua mão. "Eu não sei fazer isso direito, moça, mas Deus sabe. E se Ele me colocou aqui, é porque vai me ensinar agora." O olhar dela se fixou no dele, e por um instante, o medo deu lugar a uma calma quase divina. Os gritos começaram, ecoando pelas paredes da capela, como uma oração em desespero. Zé tentava ajudar, suando frio, com as mãos trêmulas, fazendo o que podia, guiado apenas pela coragem e pela fé. Lá fora, o trovão estourava, mas lá dentro, a vida lutava para nascer. O tempo parecia parar, e entre um grito e outro, ele ouviu o primeiro choro. O som mais puro e mais forte que já atravessou o coração dele. O caipira caiu de joelhos, os olhos marejados, sem conseguir dizer nada. Era como se todo o peso da estrada,
toda a dor do passado e toda a solidão de anos se dissolvessem naquele instante. Maria Clara chorava também, mas não de dor. Era alívio, era renascimento. O caipira pegou o pequeno bebê nos braços, tremendo, e envolveu-o num pano velho. O olhar dele se encheu de uma ternura que há muito tempo estava esquecida. "É um menino", sussurrou, com a voz embargada. E antes que pudesse respirar direito, outro grito rompeu o silêncio. O segundo choro veio logo em seguida, e ele olhou, incrédulo. "São dois. Meu Deus, são dois." O destino não apenas cruzou seus caminhos, ele multiplicou o milagre. O caipira olhou para o céu e deixou as lágrimas caírem livremente. A chuva lá fora começava a diminuir, e um raio de luz tímido atravessava a janela quebrada da capela, iluminando o rosto cansado de Maria Clara e o pequeno milagre que ela carregava nos braços. Aquele era o peso da estrada. Não o cansaço, não a lama, mas o chamado de Deus disfarçado de coincidência. E Zé Bento entendeu, pela primeira vez em muito tempo, que às vezes o fardo mais pesado é o que mais aproxima o homem do divino. O motor da caminhonete rangia enquanto Zé Bento dirigia pela estrada enlameada, os olhos fixos à frente, mas a mente dividida entre medo e fé. Maria Clara estava deitada no banco do passageiro, tremendo de frio e exaustão, segurando a barriga como se os filhos nela fossem a própria vida. Cada respiração dela parecia um chamado silencioso, e o caipira sabia que não podia hesitar. Ele sentiu a pressão subir, o coração disparar, mas também sentiu uma calma estranha, aquela que só chega quando a gente decide agir não pelo que entende, mas pelo que sente no fundo da alma. A chuva caía grossa, cada gota batendo no vidro era como um tambor anunciando urgência. Zé olhou para os lados, tentando encontrar qualquer sinal de ajuda, mas a estrada era deserta. Só mato, lama e o silêncio pesado da noite. Ele apertou o volante e murmurou baixinho, como se fosse uma prece: "Senhor, me dá força para não vacilar agora." E naquele momento, não importava o cansaço, a falta de experiência ou a possibilidade de falhar. Ele entendeu que agir sem pensar era a única saída, porque na vida, às vezes, o coração enxerga mais que os olhos. Enquanto dirigia, Zé lembrava de sua própria infância. Lembrava das histórias contadas pelo avô, de como os simples gestos de bondade eram capazes de mudar o destino de alguém. Era ele agora a peça no tabuleiro de algo maior, e a estrada enlameada, os trovões e a noite escura não eram obstáculos, mas parte do teste. Ele sentiu a presença de Deus ao lado, guiando cada decisão, cada curva da estrada, cada movimento da mão sobre o volante. Maria Clara, embora em dor, parecia confiar inteiramente nele, e isso dava força onde o medo insistia em tentar dominar. O carro atolou em um trecho mais profundo de lama, e o motor chiou, quase parando. Zé não hesitou. Desceu da caminhonete, molhado até os ossos, e começou a empurrar, sentindo o barro agarrar suas botas e o vento cortar o rosto. Cada esforço era um grito silencioso. Cada gota de chuva que escorria pelo corpo era um lembrete de que aquele momento exigia coragem. Ele ajudou Maria Clara a se firmar no carro, verificou se ela conseguia respirar e continuou dirigindo, mesmo sabendo que o caminho ainda estava longe e o perigo podia surgir a qualquer instante. Enquanto avançava, pensou no significado daquele encontro. Ele, um homem simples, com vida tranquila e rotineira, agora se tornava guardião de um milagre prestes a nascer. A responsabilidade pesava, mas ao mesmo tempo havia uma clareza que nunca sentira, que quando Deus coloca alguém na sua frente necessitado, a hesitação não é opção. O caipira sentiu uma mistura de humildade e poder, como se cada batida do coração dele estivesse sincronizada com o destino daquelas vidas que agora dependiam de suas mãos e coragem. Maria Clara começou a gemer mais alto, sinais de que o parto poderia começar a qualquer momento. Zé percebeu que precisava agir rápido, mas também com cuidado. Pegou o celular, que milagrosamente ainda tinha sinal fraco, e tentou ligar para a emergência, mas não havia resposta. "Não se preocupa, moça.
Eu não deixo nós na mão, disse, segurando firme a mão dela. Era o instinto puro, aquela coragem que nasce não do treino, mas do coração, do amor pelo próximo e da certeza de que ele estava ali por um propósito maior. A cada quilômetro, a tensão aumentava. A estrada tortuosa, a lama que grudava nas rodas, a chuva que teimava em cair e a noite escura pareciam conspirar contra eles. Mas Zé Bento continuava, firme, sentindo que cada segundo valia mais que ouro. Ele falava com Maria Clara, encorajando, pedindo que respirasse fundo, lembrando palavras de esperança que sua mãe ensinou. Que o medo passa quando a fé permanece, e que o milagre muitas vezes se revela para aqueles que não desistem. E então, em um instante de clareza, Zé percebeu que agir sem pensar, com o coração guiando, era a verdadeira força. Ele podia não ter conhecimento médico, nem equipamento adequado, nem garantia de que tudo daria certo, mas tinha algo maior: fé, coragem e o desejo sincero de salvar 2 vidas. E era isso que fazia o impossível parecer possível. Ele olhou para Maria Clara, sentiu a chuva escorrer pelo rosto e disse: "Aguenta firme, moça, tudo vai dar certo. Eu não tô sozinho, e você também não tá." Naquele momento, o caipira e a mulher tornaram-se parceiros no milagre que se aproximava. A chuva caía cada vez mais forte, transformando a estrada de terra em um rio de lama que parecia engolir cada roda da caminhonete. Zé Bento apertava o volante com força, os braços tensionados, a respiração pesada, enquanto tentava manter o carro firme no caminho escorregadio. Lá fora, o vento arrastava galhos e folhas que batiam contra a carroceria, e o céu estava tão escuro que parecia ter descido sobre eles, cobrindo tudo de sombras densas. A tensão era palpável. Cada curva parecia um desafio impossível, e cada solavanco um aviso de que poderiam perder o controle a qualquer instante. Maria Clara gemia baixinho no banco do passageiro, segurando firme a barriga, como se pudesse proteger os filhos apenas com a força das mãos. Seus olhos se encheram de lágrimas que se misturavam à água da chuva que entrava pela janela semiaberta. O medo era claro no rosto dela, mas também havia uma fé silenciosa que parecia gritar mais alto do que a tempestade. Zé Bento percebeu que não podia parar, que cada segundo contava, e que o menor atraso poderia transformar a noite em tragédia. Ele respirou fundo e sentiu, no fundo do coração, que era naquele momento, entre o barro e o céu, que ele precisava se provar. A caminhonete atolou em um trecho mais profundo, o motor chiar, como se reclamasse do esforço, e Zé percebeu que teria que agir rápido. Saltou do veículo, molhado até os ossos, e empurrou com todas as forças, sentindo o barro agarrar suas botas e sujar suas mãos e roupas. Cada movimento exigia esforço extremo, cada passo era pesado, mas ele continuava. Olhou para Maria Clara, que o observava com olhos cheios de medo e esperança, e sentiu uma força renovada. Era como se o destino estivesse lhe dando coragem, soprado pelo vento e pela necessidade de salvar aquelas vidas que dependiam dele. Enquanto lutava com o carro, Zé lembrou das histórias do pai sobre fé e coragem. Ele sempre dizia que a adversidade é o teste que Deus envia para ver se o coração do homem é firme. E naquele momento, Zé compreendeu a verdade dessas palavras. A estrada enlameada, a chuva e o vento não eram apenas obstáculos. Eram partes do caminho que levariam ao milagre. Cada esforço, cada gota de suor e chuva, cada empurrão no carro atolado, era um passo rumo àquilo que a vida tinha reservado para ele. Maria Clara começou a gritar. O parto parecia estar mais próximo, e o som ecoava na noite como um aviso de urgência. Zé, ainda molhado e coberto de lama, sentiu o coração acelerar, e uma mistura de medo e determinação invadir seu peito. Ele sabia que precisava manter a calma, falar palavras de encorajamento e agir com precisão mesmo sem saber ao certo o que fazer. Respirou fundo e disse baixinho: "Não se preocupa, moça. Eu tô aqui, e Deus não vai deixar nós na mão." A mulher o olhou com confiança e, por um instante, o medo deu lugar a uma calma surpreendente. A lama grudava nos pneus, dificultando cada avanço, e o carro rangia em protesto a cada curva.
O vento chicoteava os galhos contra a carroceria e a chuva cegava os olhos do caipira, mas ele seguia em frente, guiado pelo coração. Ele percebeu que cada obstáculo não era coincidência, era o teste da fé. Entre a força do barro que tentava detê-los e o céu carregado que parecia ameaçar a cada instante, Zé Bento sentiu que a vida deles estava pendurada numa corda invisível e que o próximo passo era uma escolha de coragem pura. O suor misturado à chuva escorria pelo rosto dele enquanto tentava manter a direção, e Maria Clara segurava a mão dele com força, mostrando que confiava inteiramente naquele homem simples que a encontrara na estrada. Cada quilômetro percorrido parecia mais valioso do que ouro, e Zé compreendeu que ali, entre o barro e o céu, não se tratava apenas de salvar uma vida, mas de testemunhar um milagre. A noite escura, a tempestade e a solidão da estrada agora se tornavam o cenário de uma história de fé e coragem que nenhum dos dois esqueceria jamais. E em meio ao caos, Zé Bento começou a sentir uma presença silenciosa e poderosa, uma certeza de que não estavam sozinhos. Era como se algo maior guiasse suas mãos e olhos, como se a estrada enlameada tivesse se transformado num caminho sagrado. Cada empurrão, cada curva e cada gota de chuva não eram em vão. Eram passos no milagre que estava prestes a acontecer. E naquele instante, entre o barro que parecia engoli-los e o céu que rugia acima deles, o caipira percebeu que a coragem que age sem pensar, movida pelo coração e pela fé, é capaz de transformar a noite mais escura em testemunho de vida e esperança. A chuva já não caía em finos fios. Agora caía pesada, batendo com força no teto da caminhonete e nos vidros embaçados. O vento uivava entre as árvores e carregava o cheiro de terra molhada, misturado ao perfume da relva que cercava a estrada. Maria Clara gemia com intensidade, apertando a barriga como se o ato de segurar pudesse proteger os gêmeos que estavam prestes a nascer. Zé Bento respirava fundo, tentando manter a calma, mas o coração dele batia tão rápido que parecia querer sair do peito. Cada batida era um lembrete cruel e ao mesmo tempo esperançoso de que o momento da vida estava ali, tão próximo quanto o próximo trovão. Ela começou a gritar, um grito de dor que ecoava por toda a estrada deserta. O som atravessava a chuva e o vento, rasgando a noite como um chamado urgente para quem tivesse coragem e fé para ouvir. Zé sentiu um frio na espinha, mas também uma determinação que vinha de algo maior do que ele. "Aguenta firme, Maria Clara. Eu não vou deixar você sozinha", disse, a voz firme, mas embargada pela emoção. A mulher segurava a mão dele com força, quase como se transmitisse energia, e o caipira percebeu que aquela conexão não era apenas física, mas espiritual. Era a vida pedindo passagem, e eles eram os instrumentos escolhidos para acolhê-la. A caminhonete continuava lenta pela estrada enlameada, os pneus escorregando, mas Zé não desistia. Cada solavanco parecia marcar o ritmo do parto que se aproximava. A mulher começou a suar frio, e o caipira tentou manter a calma enquanto pensava em cada história de fé que ouvira ao longo da vida. Lembrou-se das palavras do avô: "Quando a hora chega, o céu manda coragem para o coração que acredita." Ele repetiu essas palavras em voz baixa, quase como uma oração, e sentiu o próprio corpo se energizar, pronto para enfrentar qualquer obstáculo. O grito de Maria Clara tornou-se mais intenso, mais agudo, e o som ecoava entre as árvores e os montes próximos, como se a própria natureza estivesse assistindo àquele milagre prestes a acontecer. Zé sentiu que não podia esperar mais, que cada segundo era precioso, que a vida dos pequenos dependia da atenção e da coragem dele. Ele acelerou o carro com cuidado, desviando de poças profundas, tentando encontrar qualquer sinal de abrigo. Mas tudo o que havia era o escuro e a chuva. E mesmo assim, ele continuava, cada minuto mais convencido de que estavam sendo guiados por algo maior que ele próprio. Maria Clara começou a falar entre gemidos, palavras incompreensíveis, frases que se perdia no meio da dor, mas que Zé entendia de um jeito que só quem tem fé entende. Ela chamava pelos filhos, pela própria vida,
e o caipira apertava a mão dela, sentindo a urgência, sentindo o peso da responsabilidade, mas também sentindo uma esperança que parecia iluminar a noite mais escura. Ele sabia que o momento exigia ação imediata, coragem e confiança, e cada decisão que tomava era permeada por uma fé silenciosa, quase tangível, que preenchia o carro e envolvia os dois como um manto invisível. E então, como um raio cortando o céu, o primeiro choro surgiu. Um som puro, penetrante, impossível de ignorar, que atravessou a chuva, o vento e o medo. Zé Bento olhou para Maria Clara, os olhos marejados, e sentiu um alívio tão profundo que parecia doer no peito. O grito da vida rasgou a noite, substituindo o medo pela certeza de que o impossível havia começado a se tornar realidade. Ele segurou o bebê nos braços, sentiu o calor da pele, o cheiro de recém-nascido, e a emoção tomou conta dele por completo. Antes que pudesse se recompor, outro grito cortou a noite. Era o segundo bebê. 2 milagres nasciam juntos, sob chuva, sob trovões, sob o peso da estrada e do cansaço. Zé Bento sentiu que estava testemunhando algo que ninguém poderia explicar com palavras comuns. Cada choro era uma oração, cada respiração um testemunho de fé e coragem. Ele olhou para Maria Clara, que agora respirava aliviada, e sentiu uma conexão profunda com aquele momento. Não era só um parto, era a manifestação de esperança, fé e milagres. A tempestade começou a diminuir, a chuva já não caía com tanta força, e a estrada parecia mais leve, como se a própria natureza aprovasse o milagre que acontecia dentro da velha caminhonete. O caipira olhou para os filhos recém-nascidos nos braços da mãe e percebeu que a noite mais difícil se transformara na mais luminosa. O grito que rasgou a noite não era apenas de dor, mas de vitória, de vida, de fé e de coragem. E naquele instante, ele entendeu que o milagre não se limita a nascer. Ele se manifesta quando o coração escolhe agir, mesmo sem saber o que vai acontecer. A chuva começava a afinar, transformando-se em finos pingos que caíam suavemente sobre a terra encharcada. O céu ainda estava carregado, mas uma estranha calma pairava no ar, como se algo tivesse mudado. Zé Bento respirava fundo, exausto, mas com os olhos brilhando de emoção. Maria Clara segurava os gêmeos recém-nascidos, o corpo ainda trêmulo, e os pequenos choravam baixinho, como se estivessem anunciando ao mundo que haviam chegado com vida e força. O caipira sentiu que aquele momento não pertencia apenas a eles. Era como se o próprio universo tivesse decidido mostrar sua mão invisível. Enquanto olhava para o céu, um clarão de luz surgiu. Não era o relâmpago que cortava as nuvens, mas uma luz diferente, quente, intensa, que parecia descer do alto para envolver a estrada, a caminhonete, Maria Clara e os filhos. Zé ficou imóvel, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Não havia explicação racional, só a certeza de que algo sobrenatural estava ali. Era como se o próprio céu estivesse se manifestando, oferecendo proteção, consolo e bênção. O silêncio que se seguiu à tempestade era mais profundo do que qualquer silêncio que Zé já tivera a oportunidade de ouvir. Era o silêncio da presença divina. Ele olhou para Maria Clara e percebeu que ela também sentia algo diferente. Os olhos dela, ainda marejados de cansaço e dor, refletiam a luz como se guardassem o segredo de uma promessa antiga. Um sorriso surgiu, tímido, quase involuntário, mas cheio de reconhecimento e gratidão. Os gêmeos, enrolados nos panos improvisados, mexiam-se calmamente, como se sentissem a energia que pairava no ar. Zé Bento respirou fundo, sentindo o coração bater com uma força que ia além do físico, como se sua alma tivesse sido tocada por algo maior. Ele sabia, naquele instante, que aquela luz não era apenas física, era espiritual, e que tudo o que havia acontecido até ali fora parte de um plano invisível, cuidadosamente conduzido. A estrada ainda estava enlameada, mas parecia menos ameaçadora. Cada árvore, cada pedra, cada poça refletia a luz suave que iluminava os rostos daqueles que estavam vivendo um milagre. Zé sentiu que não havia acidente, nem coincidência. Havia propósito.
cada esforço, cada empurrão, cada respiração desesperada de Maria Clara, cada lágrima que caíra na lama, cada grito que rasgara a noite, tudo convergia para aquele instante. E a luz que descia do céu parecia dizer: vocês não estão sozinhos. Tudo tem significado. Tudo será cuidado. O caipira ajoelhou-se diante dela e fez o sinal da cruz. Não como hábito, mas como reconhecimento sincero daquilo que presenciava. Sentiu uma paz interior que há muito tempo não sentia. Uma conexão direta com algo que não podia ser explicado, apenas sentido. Era o tipo de momento que transforma o homem, que ensina humildade e reverência, que mostra que a vida é mais do que o que se vê e mais do que o que se entende. É espiritual, é divino, é puro milagre. E Zé percebeu que, assim como ele fora escolhido para ajudar, também fora abençoado com a compreensão de que a vida se renova, mesmo nos lugares mais improváveis. O vento que antes parecia ameaçador, agora se tornou suave, acariciando o rosto molhado do caipira e misturando-se ao cheiro da terra úmida. A luz pairava, constante, envolvendo os pequenos e a mãe, conferindo-lhes uma aura de proteção e serenidade. Zé Bento segurou a mão de Maria Clara e disse com voz embargada: "Você e os meninos estão seguros agora. Deus não abandonaria nós." A mulher sorriu, pela primeira vez sem dor, apenas com a certeza de que o milagre estava completo, que a fé e a coragem haviam sido recompensadas, e que a noite mais difícil agora se transformava na mais iluminada de suas vidas. Enquanto olhava para os filhos, Zé sentiu uma emoção que misturava alegria, alívio e reverência. Ele sabia que jamais esqueceria aquele instante, aquela luz misteriosa, aquele momento em que a vida se mostrou mais forte que a tempestade, e a fé mais poderosa que qualquer medo. A estrada poderia voltar a ser escura amanhã, a chuva poderia voltar, mas nada apagaria a lembrança daquele milagre, da presença divina que se manifestou sem aviso, sem som, mas com força suficiente para transformar a noite em esperança, a dor em renascimento e a simples ação de um homem bom em testemunho de fé. A tempestade já cedia, deixando no ar um cheiro forte de terra molhada e folhas esmagadas, mas o coração de Zé Bento ainda batia acelerado. Ele olhou para Maria Clara e os gêmeos nos braços dela e sentiu um frio percorrer a espinha. O medo que o acompanhava desde que os encontrara na estrada ainda estava ali, mas algo tinha mudado. A presença da luz, a fé silenciosa da mulher e o simples fato de que estavam vivos, todos juntos, começou a transformar aquele medo em algo diferente. Uma fé profunda, tão concreta quanto a lama sob os pés dele. Era o momento de entender que o impossível se torna possível quando se acredita. Enquanto a caminhonete permanecia parada na beira da estrada, Zé Bento sentiu uma clareza que nunca tivera antes. O medo, que sempre o acompanhou, fruto de perdas e desafios do passado, começou a se dissolver. Ele percebeu que aquele instante era mais do que um desafio físico ou emocional. Era um teste da alma. Cada gota de chuva que escorria pelo rosto dele parecia lavar não só o corpo, mas também as dúvidas, os receios e a hesitação que o acompanhavam há anos. A fé, agora, se tornava visível, quase tangível, como se estivesse impregnada no ar ao redor deles. Maria Clara olhou para ele, ainda ofegante, e murmurou: "Obrigada. Eu pensei que não ia conseguir." Zé Bento apertou a mão dela, sentindo que suas próprias mãos trêmulas transmitiam mais confiança do que qualquer palavra. Ele percebeu que não era apenas ela quem precisava de força. Ele também precisava acreditar. E foi nesse instante que o medo começou a ceder, dando lugar a uma fé que não dependia de entendimento ou razão, mas apenas da certeza de que estavam sendo guiados por algo maior. Ele entendeu que, às vezes, agir é mais importante do que compreender. O vento parou de açoitar a caminhonete e a estrada, ainda enlameada, parecia menos ameaçadora. Cada árvore ao redor, cada poça refletindo a luz do céu agora clareando,
Parecia carregar a mensagem de que a fé podia transformar tudo. Zé Bento sentiu que não estava sozinho, que cada esforço feito para ajudar Maria Clara e os gêmeos não fora em vão. A coragem, que ele achava frágil diante da tempestade, tornou-se um fio invisível de luz que ligava o coração dele àqueles que precisava proteger. Ele respirou fundo, sentiu o peso do passado se dissipar e percebeu que a fé verdadeira surge no momento em que o medo atinge seu limite. Enquanto olhava para os recém-nascidos, Zé percebeu que cada choro era mais do que som. Era vida, esperança e um sinal de que milagres acontecem quando se tem coragem de agir mesmo diante do desconhecido. A fé se tornou uma companheira silenciosa, guiando suas mãos, seu olhar e até seu coração. Ele sabia que a jornada ainda não havia terminado, que a estrada à frente continuava difícil, mas agora existia confiança, não apenas em suas próprias ações, mas na presença de algo divino que acompanhava cada passo. Maria Clara, mesmo exausta, sorria pela primeira vez desde que o encontraram. Seus olhos refletiam gratidão, alívio e a aceitação de que aquele milagre só acontecera porque Zé Bento teve coragem de seguir seu coração. Ele se ajoelhou ao lado dela, colocou a mão no peito e murmurou: "Você não tá sozinha, moça. Deus está aqui e eu também." O simples gesto reforçou a conexão invisível que os unia naquele instante. Uma união entre fé, coragem e amor pelo próximo. O medo tinha desaparecido, substituído por uma confiança silenciosa de que tudo aconteceria como deveria. Enquanto o céu começava a clarear, uma leve brisa atravessava a estrada molhada, trazendo consigo o cheiro da esperança e da renovação. Zé Bento respirou fundo, sentindo o coração mais leve, e percebeu que o que começou como medo havia se transformado em uma fé concreta, capaz de guiar suas ações, proteger a vida de Maria Clara e dos gêmeos, e transformar a noite mais sombria em testemunho de coragem e milagres. Ele entendeu naquele momento que o verdadeiro milagre não era apenas o nascimento dos filhos, mas a transformação do próprio coração, que se abriu para a fé, a esperança e a certeza de que Deus sempre age através daqueles que ousam acreditar. O primeiro raio de sol começou a atravessar as nuvens, tingindo a estrada de tons dourados e rosados. A chuva diminuía, deixando no ar o cheiro fresco da terra molhada e a sensação de que algo sagrado havia acontecido durante a noite. Zé Bento olhou para Maria Clara, que ainda segurava os gêmeos nos braços, e sentiu um arrepio percorrer o corpo. Cada detalhe da cena parecia perfeito demais para ser coincidência. A lama, os galhos caídos, o vento que já não assobiava com violência, tudo se transformara em cenário de vida, esperança e renascimento. Os dois bebês, pequenos e frágeis, choravam baixinho, embalados pelo calor da mãe e pelo cuidado de Zé. Ele os observava com olhos marejados, sentindo cada respiração, cada movimento, como se o mundo inteiro tivesse se condensado naquele instante. O milagre não estava apenas em sobreviver à tempestade ou ao parto inesperado, mas na forma como a vida se mostrava resiliente, capaz de se manifestar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Cada choro era a prova de que a fé, a coragem e a bondade humana podiam transformar o impossível em realidade. Maria Clara olhou para Zé, ainda exausta, e disse com voz trêmula: "Eu pensei que não ia dar, mas você esteve aqui o tempo todo." O caipira segurou a mão dela, sentindo o calor da pele e a força da confiança depositada nele. Naquele momento, ele compreendeu que seu gesto de compaixão havia desencadeado algo maior. A bondade, mesmo que simples e espontânea, tornava-se veículo de milagres. Era como se Deus tivesse escolhido não apenas salvar os filhos, mas também mostrar ao homem que cada ação guiada pelo coração tem poder divino. O céu agora se clareava, mas a lembrança da tempestade ainda pairava no ar, como testemunho do que haviam superado. Zé Bento ajudou Maria Clara a se acomodar na caminhonete, segurando cuidadosamente os bebês, e percebeu que o mundo parecia diferente. A estrada de terra, antes ameaçadora e sombria, agora parecia iluminada, mais suave, quase acolhedora.
Cada poça refletia a luz do amanhecer, como se a própria natureza estivesse celebrando o milagre que acabara de acontecer. Era o renascimento não apenas da vida, mas também da esperança, da fé e da coragem. Enquanto dirigia lentamente pela estrada molhada, Zé refletia sobre tudo o que passara naquela noite. O medo, a incerteza, a solidão da estrada e a pressão de agir sem saber o resultado. Tudo havia se transformado em aprendizado, em conexão com o divino e em transformação pessoal. Ele percebeu que muitas vezes a vida exige que a gente arrisque tudo, confie sem garantias e siga o coração. Porque é nesse ponto que milagres acontecem e vidas são salvas. O nascimento dos gêmeos não era apenas o início de duas novas vidas, mas também a prova de que coragem, fé e bondade possuem força inigualável. Maria Clara acariciava os filhos, emocionada, enquanto Zé Bento olhava para eles com admiração e respeito. Ele sentiu que o mundo poderia continuar como sempre, mas para ele e para a mulher que acabara de salvar, nada seria igual. Cada gesto, cada decisão tomada com fé e amor, cada esforço naquele caminho enlameado, tinha se transformado em milagre concreto. Ele sabia que aquele momento ficaria gravado para sempre na memória, não apenas como história de nascimento, mas como testemunho de que a vida se renova mesmo nos lugares mais improváveis, sob as condições mais difíceis, guiada pela graça. O caipira suspirou fundo e, pela primeira vez naquela noite, permitiu-se sorrir. Ele olhou para Maria Clara e os gêmeos e disse com a voz embargada: "Num é todo dia que Deus manda a graça assim, moça. Você e os meninos tão abençoados, e nós também." Maria Clara sorriu, exausta, mas com os olhos brilhando de emoção e gratidão. A estrada agora era só caminho, e cada quilômetro percorrido simbolizava superação, fé e resiliência. Zé Bento sentiu que aquele nascimento não era apenas uma dádiva, mas também uma lição sobre a força que reside no coração humano e no poder da fé. O sol subia devagar no horizonte, tingindo a estrada de tons dourados que refletiam sobre a lama ainda úmida. Zé Bento dirigia a caminhonete lentamente, sentindo cada solavanco como se a estrada carregasse memórias da noite passada. Maria Clara segurava os gêmeos no colo, embalando-os com cuidado, e os pequenos, agora silenciosos e tranquilos, pareciam absorver a calma que começava a se instalar ao redor. Cada detalhe da paisagem parecia mais vivo, mais intenso. O verde das árvores, o perfume da terra molhada, o canto tímido de um pássaro que finalmente se atrevia a atravessar a manhã. O caipira respirava fundo, percebendo que nada mais era como antes. A estrada que antes parecia sombria e perigosa, agora se mostrava acolhedora, quase convidativa, como se fosse parte de um rito de passagem. Ele pensou nas horas de medo, no esforço para salvar a vida de Maria Clara e dos gêmeos, na chuva, na lama e no vento que castigavam seus corpos e testavam sua fé. Tudo aquilo, agora, parecia fazer sentido, como se cada obstáculo tivesse sido colocado ali para que ele aprendesse algo profundo sobre coragem, empatia e espiritualidade. O caminho de volta era físico, mas também simbólico. Cada quilômetro percorrido representava um passo na transformação de seus corações. Maria Clara olhou para ele com olhos cheios de gratidão e disse baixinho: "Zé, eu não sei como agradecer." Ele sorriu, humilde, sentindo o peso e a leveza da responsabilidade ao mesmo tempo. "Não precisa agradecer, moça. Você e os meninos tão seguros, e isso já é o bastante", respondeu, enquanto observava a estrada à frente, onde o sol começava a rasgar as últimas nuvens. Ele percebeu que a experiência da noite anterior havia deixado marcas profundas, mas não marcas de medo, marcas de fé, aprendizado e transformação. Cada curva da estrada parecia agora um lembrete da noite em que milagres aconteceram. Zé Bento sentia que algo em seu interior havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um homem simples, percorrendo uma estrada de terra. Era alguém que testemunhara a vida se manifestar em sua forma mais pura. Alguém que havia sentido a presença de Deus na lama, na chuva, no medo e na esperança. Ele compreendeu que a vida exige coragem,
mas também que o coração humano tem força suficiente para sustentar milagres quando guiado pela fé e pelo amor ao próximo. Enquanto a caminhonete avançava lentamente, Zé observava o mundo ao redor com olhos renovados. Cada árvore, cada poça refletindo a luz do sol nascente, cada som distante de pássaros e insetos, parecia um sinal de que o universo reconhecia a coragem que havia sido demonstrada. Ele pensou nos filhos, agora nos braços de Maria Clara, e sentiu que a noite passada não fora apenas sobre salvar vidas, fora sobre compreender que milagres existem e que muitas vezes eles se apresentam para aqueles que agem sem hesitação, com fé e amor genuíno. Maria Clara acariciava os bebês, murmurando palavras de bênção, e Zé Bento sentiu uma paz que há muito não experimentava. Ele percebeu que, ao ajudar os outros, também fora transformado, e que a estrada de volta nunca mais seria apenas um caminho físico. Seria um caminho de memória, de aprendizado, de fé e de gratidão. Cada quilômetro percorrido simbolizava a superação do medo, a presença divina em momentos de desespero e a força silenciosa que se manifesta quando se escolhe agir pelo bem do próximo. Enquanto a caminhonete avançava, Zé Bento pensou sobre o que diria quando contasse a história. Ele sabia que as palavras nunca poderiam capturar a totalidade da experiência. A chuva, o barro, os gritos, a luz, o nascimento dos gêmeos, a transformação do medo em fé. Mas ele também sabia que cada detalhe daquele caminho de volta era um lembrete poderoso de que a vida muda de forma irrevogável quando se permite que o coração guie as ações. E olhando para Maria Clara e os filhos, ele murmurou para si mesmo: "Você vê, moça, que quando a gente confia e age com fé, até o caminho mais difícil fica cheio de luz." O sol já se espalhava pelo horizonte, iluminando a estrada de terra e revelando cada detalhe que a noite de tempestade havia escondido. A lama ainda grudava nas rodas da caminhonete, mas o peso da jornada não era mais físico. Era a leveza de quem testemunhou algo maior que a vida cotidiana. Zé Bento olhou para Maria Clara, que embalava os gêmeos, e sentiu um misto de reverência e gratidão. Cada gesto, cada respiração, cada olhar trocado, carregava a certeza de que o milagre não fora apenas o nascimento dos pequenos, mas a transformação do coração de todos os envolvidos. Ele percebeu que a bondade simples, a coragem silenciosa e a fé verdadeira são instrumentos que Deus usa para realizar seus planos, muitas vezes sem que ninguém perceba. Enquanto dirigia com cuidado, observando a estrada que agora parecia mais clara e menos ameaçadora, Zé Bento refletia sobre tudo o que acontecera. A noite de chuva, o barro que ameaçava engolir a caminhonete, os gritos e o medo, tudo havia sido um teste. Não apenas de força, mas de coração. Ele compreendeu que Deus, muitas vezes, se disfarça de gente simples, de um homem que passa despercebido, mas que tem coragem de agir quando o momento exige. Ele próprio, um caipira humilde, tinha sido escolhido para ser instrumento de vida, mostrando que fé, compaixão e ação caminham juntas e produzem milagres concretos. Maria Clara, ainda exausta, olhou para Zé e disse com voz embargada: "Você foi muito mais que ajuda. Você foi sinal de Deus para nós." Zé sorriu, enxugando a água da chuva e a lama que se misturava ao suor no rosto. "Você fala bonito, moça, mas não é eu sozinho, não. Deus é quem guia quem tem coração", respondeu, sentindo que aquelas palavras não eram apenas sabedoria popular, mas a essência do que presenciou. A vida, naquele instante, se mostrava em toda a sua complexidade e beleza. A fragilidade, a força, a fé e a coragem se uniam em um só ato de amor que mudava destinos. Enquanto a caminhonete seguia pelo caminho de volta, Zé olhou para os filhos de Maria Clara e sentiu que aquela cena permaneceria na memória dele para sempre. Ele percebeu que milagres não são apenas acontecimentos grandiosos e visíveis. Muitas vezes, eles acontecem através de gestos simples, atos silenciosos e decisões guiadas pelo coração. A vida é frágil, o mundo é imprevisível, mas a fé, quando verdadeira, cria pontes invisíveis entre o impossível e o realizável.
Cada momento daquela noite provou que Deus trabalha de maneiras misteriosas, disfarçado de gente simples, permitindo que corações puros se tornem instrumentos de milagres. A estrada, agora banhada pela luz do sol, parecia abençoada. Cada poça refletia a luz dourada. Cada árvore ao redor parecia inclinar-se em reverência à história que acabara de se escrever. Zé Bento sentiu que aquela experiência não se encerrava com a chegada em casa. Ela permaneceria, ecoando em suas lembranças, em sua fé e em cada gesto futuro. Ele sabia que, embora o mundo continuasse como sempre, ele jamais seria o mesmo. A estrada de barro, a tempestade, a luz misteriosa, o parto improvisado, tudo havia deixado marcas de fé, coragem e transformação. E então, olhando para Maria Clara e os gêmeos, sentindo a suavidade do vento da manhã e o cheiro da terra molhada, Zé Bento falou com a simplicidade e sabedoria que sempre o acompanharam. Você vê, moça, às vezes Deus se esconde no homem simples, na estrada que ninguém nota, na coragem que ninguém espera. E é nesses momentos que a vida mostra o que é verdadeiramente sagrado. Maria Clara sorriu, emocionada, e os gêmeos dormiam tranquilos nos braços da mãe, como se também entendessem a grandeza do que haviam acabado de viver. E você, que acompanhou esta história até aqui, sabe que milagres existem e que a fé e a coragem podem mudar destinos. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha novas histórias que tocam o coração, inspiram e transformam vidas. Conta pra gente nos comentários. O que você aprendeu com Zé Bento e Maria Clara? Cada história nos ensina algo e queremos ouvir a sua percepção. Lembre-se, na vida, até nos caminhos mais simples e inesperados, Deus pode se revelar de formas que jamais imaginaríamos.